A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você, meu irmão e minha irmã. Estou aqui para mais uma escola bíblica dominical online, né? Ainda estamos online. E hoje nós vamos falar, na terceira parte, sobre vida espiritual autêntica na família. Nós vamos falar sobre o papel do marido diante da família e da esposa, como cabeça, né? Como cabeça da família, como o cabeça que deve liderar em amor e deve amar de forma incondicional sua esposa. E nós vamos ver o que é isso, né? Essa questão da incondicionalidade, que é tão falado quando nós falamos de amor, que o amor deve ser sempre incondicional, que... Então nós vamos ver isso mais detalhado nesse estudo, nessa terceira fase, tá bom? Então vamos lá, nós vamos caminhar aqui por volta de uns 20 minutos, 20 e poucos minutos aí, com relação a esse tema, que eu espero, com toda sinceridade, meu irmão e minha irmã, que eu não esteja falando ao léu, que eu esteja falando realmente para a igreja, que a igreja esteja me vendo, esteja entendendo e esteja colocando em prática tudo o que está sendo dito nestes meses em que, ainda que a igreja esteja fechada fisicamente, do ponto de vista material, ela não parou do ponto de vista espiritual, e o seu dinamismo e o seu organismo, que somos nós, os seus membros, continuamos preparando mensagens, preparando estudos, preparando tudo e tentando chegar até todos vocês da melhor maneira que nós temos neste momento. Vamos melhorar a cada tempo, claro, mas é a melhor maneira que nós temos para poder chegar até você. E aquilo que eu espero é que esta melhor maneira, que pode não ser a maneira melhor para cada pessoa, mas esta melhor maneira é a forma que a gente tem realmente para poder levar a palavra até você e querer que você entenda e que você pratique de uma forma muito clara e objetiva para com Deus. Vamos lá? Vida espiritual autêntica e o mundo de trevas. Vida espiritual autêntica na família, parte 3. Nós vamos falar agora sobre os maridos. O cabeça da família deve demonstrar amor por sua esposa. Em Efésios 5, do 25 a 33, diz o seguinte: maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água, mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres como seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Esse é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também amem a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. O marido deve amar a esposa de maneira incondicional, ou seja, de maneira sacrificial. Assim como Cristo amou a igreja a ponto de morrer por ela. Existem 3 palavras para amor na língua grega, que são filéu ou filiu, eros e ágape ou HP. Vamos ver então, filéu.
dar e receber. É aquele amor de amigo. Eu faço por você e você faz por mim. É o amor de amigo, aquela amizade. E nós temos aqui o amor, o eros, que é uma outra palavra para amor. É receber tudo, não dá nada, só recebe. Só quer para si. Ele é unilateral, ele é egoísta. Altamente egoísta. E nós temos o amor ágape, que é dar sem esperar nada em troca. Normalmente, o que vemos nas relações conjugais é que, quando os conflitos surgem, a primeira coisa que o marido faz é falar tudo que ele está fazendo de bom, tudo que ele está fazendo de melhor, e não está sendo correspondido. Devemos lembrar que o marido deve amar a esposa com amor ágape, ou seja, dar tudo e não esperar nada em troca. Meu irmão, você que me ouve, você que é casado, você que tem a sua esposa, seja há 6 meses, 1 ano, 10, 20, 30, 40, 50, não sei. Saiba que é exatamente deste jeito. Porque lá em Filipenses 2 diz que o Senhor Jesus não se agarrou à sua posição. Antes se despiu de sua glória e assumiu a forma de servo. Ele deixou as mansões celestiais por uma manjedoura, por um coxo, por amor e um amor humilde. E ele quer que amemos a nossa esposa assim como ele nos amou, assim como ele nos ama. O amor sacrificial, o amor sem esperar nada em troca. Você gostaria que a sua esposa te obedecesse como a Igreja de Cristo? Cuida dela. Então, como Cristo o faz com a sua igreja. Os maridos devem ser para suas esposas o que Cristo é para a igreja. Ama, dá a sua vida por ela, purifica e restaura, como está lá em Efésios 5, de 25 a 29. O marido deve se empenhar em suprir todas as necessidades da sua esposa, sejam físicas, sejam emocionais ou sejam espirituais. Ele tem que ser um líder espiritual no seu lar. Tem que puxar para si essa responsabilidade, meu irmão. Não é delegar essa responsabilidade a nenhuma outra pessoa da sua casa, a sua esposa ou a qualquer outra pessoa, não. Essa responsabilidade é sua. Você é o líder espiritual no seu lar. Se é sua esposa que lidera seu lar espiritualmente, você está equivocado. Você precisa assumir esta responsabilidade. Se sua esposa tem que insistir constantemente para que você vá para a igreja, você está errado. Você precisa se levantar como líder espiritual da sua família e correr em direção à palavra de Deus. Um homem espiritual se porta desta maneira. Age com dignidade com sua esposa, com respeito, com carinho, que dignifica totalmente a família. Este é um homem verdadeiramente espiritual. E aí nós podemos perguntar, né? E os filhos? Digo, eles também têm uma responsabilidade nesse texto. Veja, Efésios 6:1. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Note que o texto não está dizendo que você deve obedecer os seus pais até os 18 anos de idade. Não, essa obediência é para sempre. Tem filhos que falam assim, não, eu não vejo a hora de completar 18 anos
porque assim eu não tenho que mais obedecer meu pai e minha mãe, eu tenho que fazer mais. Não, você está enganado. A Bíblia não está dizendo que é por um determinado tempo. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isto é justo. Um dos maiores exemplos de obediência é o próprio Senhor Jesus Cristo. Se ele fez obedientemente o que fez, você deve seguir o exemplo dado por ele. Está em Lucas 2, no versos 51 e 52. E diz assim: então foi Jesus com eles para Nazaré, e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas estas coisas em seu coração. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e diante dos homens. Entende? É o nosso exemplo. É o exemplo de filho. Quando aqui esteve, tinha sua mãe e o seu pai. Quando aqui esteve, deu obediência total aos seus pais aqui também. É bem verdade que quando os filhos se casam, o tipo de relacionamento com os pais deve ser outro, claro. Mas filhos, a responsabilidade com seus pais nunca muda. Nunca muda. Entendam isso. Veja só 1 Timóteo 5, no verso 8. Se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente da sua própria família, negou a fé e é pior que o descrente. E aqui ele está se referindo ao núcleo familiar primitivo, ou seja, pai e mãe. Pois quando deixamos pai e mãe para se unir ao nosso cônjuge, o deixar ele é apenas geográfico. Geográfico. Não é cortar os laços familiares. Sendo assim, é necessário observar os cuidados com os pais enquanto estão vivos. Tem que dar carinho, tem que dar atenção, tem que dar amor. Tem que obedecer ainda. Claro que tem. Como você pode ver, a responsabilidade para com os pais não acaba aos 18 anos ou após o casamento. Se você é filho ou filha e os seus pais estão passando por dificuldades, privações, você deve ajudá-los. Você deve estender as mãos e apoiá-los, porque esta é uma atitude da verdadeira espiritualidade. Vale salientar que na condição de filho estão todos os homens, quanto as mulheres, tanto os homens quanto as mulheres. Por esta razão, o esposo deve conversar com sua esposa sobre a ajuda que será necessário dar aos pais e os dois em comum acordo ajudarem. Assim sendo com a esposa, que muitas vezes precisará ajudar os seus pais, o marido deve facilitar as coisas para que ela, se não tem rendimento, não se sinta constrangida em depender do marido para ajudar os seus próprios pais. Lembre-se, o homem deixou pai e mãe e se uniu à sua mulher, e os dois se tornaram uma só carne. E o relacionamento com os filhos, como fica? Em Efésios 6, também fala sobre isso. 6,4. Pais, não irritem seus filhos. Antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Do Senhor. Não provocar a ira é uma proibição para que não haja tratamento injusto e demasiadamente severo. Nós temos isto muito claro, não irritar os filhos, não provocá-los. Alguém que trate seus filhos com crueldade, alguém que constantemente provoque eles e provoque neles a ira,
está infringindo esse mandamento bíblico. Quantos pais têm feito isso? Porque determinada coisa não está dando certo, ou porque brigaram, muitas vezes, brigaram com o próprio cônjuge. E os pais acabam tratando os filhos de uma maneira indigna, em vez de ouvi-los e acolhê-los, mesmo quando já adultos. Você, como pai, não pode punir os filhos injustamente. Criar os filhos em toda a disciplina não significa tratar os filhos como qualquer coisa, mas com respeito, porque os filhos, eles são herança do Senhor. Herança do Senhor. Salmos 127:3 diz: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Amém? Aqui, meu irmão e irmã, chegamos ao final desse estudo, desta escola bíblica dominical. Espero ter ressaltado, ainda que nesses 15, 16 minutos, em pouquíssimo tempo, mas ressaltado a importância do relacionamento conjugal e familiar, partindo do homem para com a mulher, neste terceiro ponto do nosso estudo. Porque o nosso primeiro ministério é em casa, meu irmão. É em casa. Se você não tem uma vida espiritual autêntica na sua casa, não tem absolutamente nada que você possa vir fazer na igreja que haverá vida espiritual autêntica. A igreja, ela tem que ser uma extensão da sua casa em termos de prática bíblica diária. E eu e você temos que ter isso com muita clareza, com muita definição, sem hipocrisia. Então devemos amar a esposa como Cristo ama a igreja. Devemos fazer por ela o que Cristo faz pela igreja. E devemos esperar dela o que Cristo espera. Ou seja, Ele faz com amor ágape. Ágape. Não porque vai ter alguma coisa em troca. Não, em hipótese alguma. Simplesmente porque ama de maneira pura e intensa, com um amor divino. E esse amor, eu e você podemos ter pelas nossas esposas. E devemos praticar com muita clareza, devemos praticar com o coração aberto e devemos ajudar as nossas esposas nas suas impossibilidades, nas suas inquietações, sendo um bom ombro, sendo bons ouvidos e tendo palavras que as apacentem e cuidem delas. As nossas esposas, claro, existe para elas também a palavra que elas devem a obediência aos seus maridos, é claro. Mas qual é o modelo de obediência, como diz a palavra? Como ao Senhor. Como ao Senhor. O modelo é o próprio Senhor. Então o modelo é Jesus Cristo, é o modelo para que possamos amar nossas esposas, e Jesus Cristo é o modelo para que as esposas possam obedecer aos seus maridos. Amém? Que nós possamos estar nos dedicando a isso de verdade. Essa é a minha esperança, meus irmãos. Eu continuo ensinando, eu continuo compartilhando, e eu continuo pregando, porque eu sou uma pessoa que tenho esperança, que não por causa de mim, mas por causa do que está em mim, o próprio Deus, seu Santo Espírito, possa falar com você e te ajudar a melhorar no que precisa melhorar. Se já está legal,
a reforçar que você está no caminho certo. E isso é bom. Mas se falta ainda, você está tendo subsídios suficientes, ou iniciais pelo menos, para poder dar o primeiro passo e fazer o melhor por sua esposa, por seus filhos e por seus pais. Amém? Nós nos vemos daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho nós nos vemos no culto, onde vamos poder louvar ao Senhor, engrandecer o seu nome, ouvir ali os avisos que tem para nós neste dia e depois compartilharmos a palavra de Deus também. Que Deus te abençoe e já já nos encontramos. Fica na paz do Senhor. Amém.